Atenção. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek. Uhul! Hoje estamos aqui para falarmos sobre The Umbrella Academy, a 4ª temporada e final. Eita! Olha, estou revoltado! Bichinhos! Nossa, gente, como eu vou... Nesse episódio, tô muito revoltado. Mas olha pelo lado bom. No começo até que foi bom. No começo foi bom. Gente, e tal. Eu não achei nada ruim. Péssimo! Não, vai ter sangue nesse podcast hoje. Péssimo. Não, eu quero entender o que é o péssimo. Quero entender. No começo foi bom, mas depois desengrenhou um pouquinho, mas foi bom. Assim. Tudo horrível. Péssimo. Horrível. Lixo. Você criou expectativa demais, eu acho. Eu acho que você criou muita expectativa. Não, é um monte de furo, não. Muito furo. Tô morrendo de eu acho que tem algumas coisas assim que eles tentaram emendar, mas não deu uma emenda muito boa. Eu também acho isso, mas assim, vamos ver. Eles queriam finalizar tudo de uma vez, isso é ruim, né? Vamos falar sobre a nota do Rotten dessa temporada, né? Então, essa temporada tem 54% de aprovação da crítica e 18% do público. Gente, que rolou? Eu vi uma temporada diferente, então, né? Pra vocês terem uma ideia... acho que você é do contra. Pra vocês terem uma ideia, a primeira temporada teve 77% de aprovação da crítica e 85% do público. A segunda teve 91% da crítica e 88% do público. A terceira já começou a cair. Teve 91% da crítica ainda, mais 54% do público. Já caiu bem. Mas a crítica gostou. A terceira eu gosto da musiquinha, que eles dançam Footloose. Depois a temporada eu acho meio fraquinha, comparada às outras. Mas essa quarta, não tem como defender. E, nossa, olhei essa foto aqui, vi a Layla, já meu coração aqui, ó, já encheu de ódio. Já encheu de ódio de umas coisas aí dessa série que eles fizeram. Ah, não, isso sim. Essa foto aqui, ó, também já me dá uma tremedeira. Já As fro. Olha. Eu achei bonitinho. Não. Gente, mas qual que é a Para história? De ser do mal, deixa o povo. Hoje eu tô no modo Valéria, meio nota 2. Qual que é a história dessa nova temporada sem spoiler? É bem simples, eu acho, assim. Na última temporada acabou com eles sem poderes, né? Eles resolveram toda a situação, mas acabaram sem poderes num mundo, né, que eles não têm poderes. E aí, nessa temporada, eles estão cada quem com a sua vida, cada um cuidando da sua própria vida, sem poderes nenhum. Então, até meio... Passou 6 anos, alguns deles estão bem distantes um do outro, mas não deixam de ser irmãos. O Klaus está até sem usar nenhum entorpecente ou álcool. Ele se recuperou, né? Está em recuperação. Só que vai acontecer alguma coisa em que eles têm que tentar buscar os poderes de volta dele, né? Eles têm que tentar conseguir os poderes de volta para resolver aquela situação. Beleza. Bom, então a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você ainda não assistiu The Umbrella Academy, nem precisa assistir. Mas se você já viu ou não liga para spoiler, só continua aqui com a gente. Exatamente. Gente, coisas que não fazem sentido. Eu vou começar aqui, ó, já abrindo meu coração. Coisas que não fazem sentido. Primeiro, beleza, toda temporada eles querem fazer o quê? Impedir o fim do mundo. Na última temporada a gente vê que o Reginald lá, o pai deles, entre aspas, eles que meio que usar eles para poder impedir o fim do mundo e trazer a esposa dele de volta. E aí, teoricamente, eles morreram naquela linha do tempo e foram pra essa nova linha do tempo onde eles não têm poderes, e a esposa do Reginald tá viva, ele tá vivo, é o chefão lá e tal. Beleza. E aí, eles também explicaram na outra temporada aquele negócio lá do paradoxo do avô, que eles não podem ficar na mesma linha do tempo que tenham, tipo, outro deles, né? Tipo, essas coisas assim. E aí, beleza. Nessa temporada, a primeira coisa, Sloane. Cadê Sloane? Ninguém sabe. Só dizem que ela foi embora. Pois é, ela sobreviveu na última temporada, que é a namorada do Luther, da Sparrow Academy. Tá, entendi. Lembra que tem outros heróis que apareceram e o Luther começou a namorar com a menina. É que demorou, né, pra sair essa nova temporada, a gente acabou esquecendo de muita gente.
Então, mas aí, no final dessa, a Sloane tá lá junto com eles, ela sobrevive. E cadê essa menina? Sumiu, ninguém sabe. Aí, E outra não coisa. dá uma explicação também, né? Sim. E aí, a gente descobre nessa temporada, agora já é spoiler, né? Que eles Sim. que causam o fim. A existência deles causa o fim do mundo, porque eles foram criados daquela calêndula, que é aquela plantinha lá que a mulher do Reginaldo criou. Então Uhum. teria que, teoricamente, eles teriam que morrer para poder impedir o fim do mundo e consertar a linha temporal. Exato. Mas na primeira temporada falam que é o quê? 43 crianças. E cadê as outras 35? cadê as... Porque só 8 que morreram. Uhum. Cadê? Aí vai falar assim, mas elas não existem nessa linha do tempo. Mas existe o Ben, que era da outra linha do tempo, tá nessa linha. A Layla, que não, teoricamente não era ali dos originais, tá nessa linha. Talvez por ter sido eles que voltou, eu dando explicação, mas talvez por ter sido eles que resolveram toda essa situação, que acabou mudando a linha do tempo, talvez eles existam. Os outros não chegaram a existir porque eles não estavam envolvidos naquilo. Então, mas aí teoria. não faria sentido, porque ela criou todos. Sim, e por que tem o velho, o pai? Não precisaria ter o pai, então. Mas tem o pai lá, o... Como é? Rangoves? Hargreaves. Exato. Então, assim... Outra coisa que não faz sentido pra mim. Nessa temporada, gente, eles vão revelar o que aconteceu com o Ben. Como que o Ben morreu. Isso é uma viagem. Pra mim, não faz sentido que quem matou o Ben foi o Sr. Hargreaves, porque ele queria impedir que o Ben conhecesse a menina que nasceu do Lula Molusco, que também ficou muito... Ninguém sabe dessa menina. Não, isso dessa menina ficou, assim, realmente muito vago, sabe? A menina apareceu dentro do povo, e aí? Pronto. Aí... Não, veio de um povo. Veio de um povo. É isso. É a filha do Lula, Molusco. E aí, mas realmente ficou sem explicação. Por que saiu da Lula? Por quê? Da onde veio essa menina que nunca ouviu falar nela? Não, tudo bem colocar ela agora, né? Isso não tem problema, né? Então, incluir ela agora nesse novo universo, nesse novo linha do tempo, mas não deram explicação porque ela saiu da Lula. E por quê? E aí, por que de tudo isso? E aí o Reginaldo criou tipo toda uma cidade para proteger essa menina de não descobrir, para ela não ter contato com o Ben e a academia. Uhum. Isso. Porque se ela tivesse um contato com eles, ia acarretar o fim do mundo. Só se eles tivessem alguma proximidade. E aí a gente descobre que no passado, ele que matou o Ben com um tiro, porque pra ele não se aproximar dessa menina. Mas eu fiquei pensando, e o Ben nunca contou isso pro Klaus em todas as outras temporadas? Aí eles vão falar assim, ele tava de costas, ele não viu. Gente, não tem como. E o Klaus não ficou sabendo, o Klaus não viu os mortos, não sabia de tudo? Não faz sentido pra mim. Não faz sentido, exatamente. Até porque, tipo assim, talvez eles tentaram criar esse gancho, porque o Klaus sempre teve essa questão muito forte com o Ben, né? E aí ele começou a usar entorpecente por conta do Ben, da solidão que ele tinha, piriri-pororó. Mas ainda assim, eu acho que se tivesse amarrado essa questão dele saber de alguma coisa e o pai ficar meio que chantageando ele para esconder, eu acho que faria mais sentido do que simplesmente dizer que ele não sabia, que ele não viu, que ele esqueceu, sei lá. Eu acho que ele deveria, sei lá, por exemplo, como ele fez com os outros com as outras 3 crianças, apagar da mente dele de alguma forma. E o Ben talvez não lembre disso porque foi um trauma na cabeça. Poderia ter colocado isso, sabe? Mas não colocaram, realmente não colocaram nenhuma explicação. Se colocassem isso, o Ben não lembra porque foi um trauma na cabeça, não lembra de como morreu. E os outros, o Klaus, por exemplo, ele tenha sofrido lavagem cerebral, assim como os outros, né, da família, os outros meninos. Mas ficou muito assim, mal explicado. Ficou meio forçado. Outra coisa que me incomodou. Tudo me incomodou nessa temporada. Imagina o Rodrigo assistindo. Nossa, era cada revirada de olho. Virando os olhos. A Layla salvando a família dela. Layla tem várias coisas dela, mas ela salvando a família dela naquele final. Levou eles lá para aquela linha para aquele trem que a linha leva para outra linha do tempo. Mas eles explicam que se eles param de existir, todo mundo também vão parar de existir que tem a ver com eles, né? Porque eles vão existir. Exato. De acordo com as temporadas. Então por que ela fez tudo isso se elas não iam continuar vivas? Não faz sentido. Exato. A cena é bonitinha? É bonitinha. Mas eles iam desaparecer quando ela morresse. Exatamente. Não, mas eles ainda questionam entre si, né? Será que se eu deixar de existir, meus filhos também vão deixar de existir? Aí ela levou para esse lugar que é um limbo, não sei como que eu pronunciar, é um lugar onde não é tempo nenhum, é só ali. E aí, através daquilo, eles salvaram, teoricamente, eles se salvaram ali porque estavam no limbo. Então, eles passaram a existir, continuar existindo, mesmo com a morte da mãe e do pai. Não, eu entendi que eles tentaram justificar isso, mas de acordo com o que eles explicaram nas temporadas, eles iam desaparecer.
De acordo com o que eles explicaram, eles iam desaparecer, pelo que eles Exatamente. falaram. Aí, esse romance da Layla e dos 5, gente, eu não sei porque eles fizeram. Isso eu não gostei, não. Foi besta. Foi sem noção nenhuma colocar assim, os dois. Foi besta. Ele é uma, sem contar que ele é uma criança. Agora uma adolescente. Não é criança. Ele é mais velho que todos, mas... Sim, mas pensa bem, teoricamente, para nós, a gente vê ele como uma criança. A diferença de idade entre eles é muito grande, assim. Sim. Então, nós vendo ele criança, entre aspas, beijando uma adulta de uns 30 e poucos anos, ficou meio estranho. Sem contar que não faz sentido eles terem um caso, né? Sendo que, sei lá, ficou estranho, não gostei. Então, para mim não faz sentido eles terem um caso, primeiramente por conta da relação dela com a irmã dele, né? Já começa daí, o ponto é esse. Mas também não faz muito sentido, porque antes disso eles também nunca tiveram nada. O máximo que o 5 teve foi a manequim, e agora ele tá lá apaixonado pela Layla. Ai, gente, não gostei. Não, isso eu não gostei. Pra mim o que não faz sentido, primeiro, eles nem tiveram tempo de desenvolver esse casal, foi jogado nos últimos episódios, do nada. Os 5, de acordo com as outras temporadas, ele nem era próximo, assim, da Layla, como a Valéria falou, eles nem se bicavam até, aí do nada eles se apaixonaram. E aí, tipo assim, pra que colocar esse casal se no fim todo mundo morreu e eles não ficaram juntos? Pra ele brigar com o Diego, eles morrerem sem fazer as pazes? Exato, exatamente. E pior que brigou com o Diego no final, o Diego descobriu no final, não teve essa intriga, essa briga entre eles, esse drama, porque foi muito rápido. E aí, tanto que ele até teoricamente fizeram as pazes ali naquele sentido. E aí deixaram de existir. Exatamente. Assim, então, eu achei uma viagem. Não faz sentido colocar esse casal, se no final todo mundo ia morrer, o casal ia deixar de existir. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Nossa, eu odiei esse casal, odiei. Não faz sentido. Fora que assim, a Layla, de acordo com a história da temporada, ela sempre foi apaixonada pelo Diego, o Diego sempre por ela, não sei o quê. Mas que eles tenham as brigas, eles não faz sentido ela se envolver com outro. Não faz sentido, não faz. Ainda mais os 5. Eu acho que eles deveriam ter colocado outro personagem, sei lá, alguém aleatório pra aparecer e ser uma parceira dele, mas a Layla, do nada, não. Primeiro que ela começa a ter lá os poderes, né? Depois que ela toma a calêndula, né? E aí, ai, meu pai amado. Não, e o pior, da onde veio aqueles olhos laser? Virou ciclope do nada. Se ela copia poderes, de quem ela copia os olhos laser? Pois é. Né? Então, só pra contextualizar pra galera. Então eles estão sem poderes, né? Estão vivendo lá 6 anos depois. O número 1, que é o Luther, virou Gogo Boy, dançarino, Space Boy. Ele não é mais fortão, tipo, ele é normal. Fortinho. Ele não tem corpo de gorila, né? Ele não tem corpo de gorila. Outra coisa que não faz sentido, porque o poder do Luther é o quê? A super força. Ele tinha aquele corpo de gorila porque ele tava lá na missão no espaço protegendo o corpo da mulher do Hargreaves, e aí teve lá a explosão, e aí ele meio que morreu, e o Hargreaves, pra salvar a vida dele, colocou aquele corpo de gorila. Se ele tomou a calêndula pra voltar a ter os poderes, ele só tinha que ficar forte de novo, não precisava ter ficado corpo de gorila. Exato, verdade, bem pensado, realmente. Eu acho que é muito assim pela questão do personagem mesmo, tipo assim, vamos colocar que ele tem corpo de gorila pra todo mundo lembrar que os poderes dele são por isso, mas não são por isso. E sei lá, pra dar um impacto quando ele for lá dançar lá na tirou discoteca, a calça, e aí tirou a calça e fica todo peludo, dá aquela... Exatamente, pode ser também, sei lá. Aí o Victor tá lá com o restaurante, beleza? Rodrigo tá travando. Rodrigo, você tá travando. Oi, gente. Tá, agora tá. Aí eu voltei, vou colocar aqui no... Travou. Sumiu. Uma figurinha pra ele. Cadê ele? Tá aí falando nu. Amor. Ai, meu pai. A cara dele. Cadê o... Não tem cabelinho mais pra passar aqui, né? É. Assim. O cabelinho da semana passada. E agora travou de vez, hein? Ô, meu pai. Aí voltou! Aí, Voltei. Ai. Então, como eu tava falando, o Victor tá com um restaurante, algo bem aleatório, tá lá
cuidando da vida dele. A Layla e o Diego estão casados com os filhos e tal. Ele é entregador. Ela meio que tá indo lá trabalhando pro serviço secreto para poder sair da rotina. E aí a gente tem a Alicent que tá fazendo comercial ali de sabão em pó. E detalhe, a Alicent ela fez aquele pacto com o Hargreaves na outra temporada, porque ela queria ter a filha e o Ray na mesma linha do tempo. Chegou, cadê o a Ray? gente nem viu esse Ray. O Ray ficou no sonho mesmo, ficou na vontade. Ai, gente. Ele deve existir, mas ela não quer nada, não tem nada mais. Agora é só a menina. Nossa, a menina quase gente. não aparece também, né? Coitada. Ela fica mais com o Klaus, né? E ela já é grandinha, então também. Ai, ai. E aí tá nisso. Aí o Ben foi preso, o Klaus, como ele falou, tá cuidando da sobrinha, e ele agora tá na fase de reabilitação dele, ok? O Ben foi preso, quando o Ben sai, eles se reúnem, aí o Ben, ele encontra um cara entrega pra eles algumas coisas que tem um grupo que meio que eles acreditam que existe uma outra linha do tempo, e eles têm essas provas, esses sinais dessa outra linha do tempo. Eles meio que sonham com essa nova linha do tempo, eles lembram de alguma coisa, existem objetos dessa linha do tempo, e aí criaram como é que fala? Um grupo de pessoas que é como se fosse uma facção, não, como é a palavra dessas seitas? É como se fosse uma seita de pessoas que lembram desse nova linha do tempo. Isso. E aí eles têm alguns itens, e aí um casal que cuida desse grupo entrega pra eles algumas coisas que mostram que a Umbrella Academy existia, das outras linhas do tempo. Entrega um potinho com calêndulas. Aí o Ben, depois de um episódio que eles estão lá brigando e tal, finge que ele faz a proposta deles tomarem as calêndulas para voltarem a ter os poderes, mas ninguém meio que quer. Aí o Ben vai lá e fala assim, vamos fazer um brinde aqui então, antes da gente se despedir, cada um seguir sua vida. E aí ele coloca a calêndula dentro do brinde lá, e aí todos tomam, menos o Klaus. Porque o Klaus tá em reabilitação. Isso, e aí eles voltam a ter os poderes. E aí, mas eu fiquei pensando, da onde surgiu essas calêndulas, gente? Como que esses homens encontraram isso? Ficou sem explicação. Exato. E aí todos voltam a ter os poderes, e aí eles vão atrás dessa Jennifer, que era aqui um cara que tava querendo encontrar essa filha dele e tal, e eles acham que tem a ver com isso, resolvem atrás dessa Jennifer, que é essa menina que nasceu do Lula Molusco. Nasceu de uma lula gigante, e o Ben se vê muito envolvido ali com ela e tal. Ela nem mostra que nasceu, na verdade eles abriram a lula e ela tava lá dentro. Só isso. O que dá a entender é que ela foi colocada dentro dessa lula. Ou a lula engoliu ela, sei lá. Nunca saberemos. Ninguém sabe. Não chegou em nós ainda. Detalhe que as outras temporadas foram inspiradas em quadrinhos. Essa parece que não. Então eles criaram essas coisas da cabeça deles, por isso que ficou ruim, eu acho. Exatamente. Deixava em quadrinhos, deixava os quadrinhos lá. Poderia fazer mais uma temporada, se desse certo? Sim. Pelo menos, mas colocavam alguma coisa mais plausível, uma coisa mais uns nexos mais, sei lá, melhorzinhos do que o que a gente viu. E aí eles vão procurar essa menina, vão até uma cidade que foi criada pelo Hargreaves para proteger essa menina, eles conseguem encontrar, aí tem toda uma perseguição, lutas e tal, eles recuperam os poderes. O Klaus acaba morrendo lá na batalha, eles vão lá e colocam a calêndula nele, ele vai lá e volta à vida. E travou de novo. E aí, tá travando. Travei? Voltei. Voltou, tá aí. Voltei, gente. Voltei, cabelinho, cadê o cabelinho? Alguém conta aí o que acontece, então. Com quem? Com o Klaus? Não, depois que o Klaus volta à vida, o que acontece com a história da Jennifer e tal? O Klaus reclama. O Klaus reclama porque ele não queria voltar à vida, ele não queria voltar àquela rotina, então ele se torna um cara mais rebelde. Então teve um momento que ele foge, vai atrás de drogas de novo, de bebida, porque o poder dele é ver espíritos, né? E meio que manipular os espíritos, ajudar a fazer com que os espíritos ajudem ele de alguma forma. Porém, ele não queria aquilo, ele não queria aqueles poderes. Então é por isso que ele usava drogas, por isso que ele bebia. Então quando ele perdeu os poderes, então ele não queria de volta, senão ele voltaria toda aquela rotina dele anteriormente, né? Tranquilo aí. Então ele saiu rebelde, brigou né? Entrou na casa da Alice para poder roubar algumas coisas para comprar, as drogas, né? Encontrou a filha, teve uma discussão, mesmo assim ele gritou com ela e foi embora. Né? Ele disse que para ele é tarde, tranquilo. O Klaus. Aí depois de eles saírem dali, né, eles meio que se dividiram. O Ben foi para um lado, de novo, como sempre, né?
O Ben foi para um lado, onde encontrou a menina. Não, na verdade, a menina foi sequestrada ali, né? Tem um casal, ó, eu confundindo tudo. Tem um casal doidinhos, como todas as temporadas, acho que tem pelo menos um casal doidinho. E aí, nesse casal doidinho... A Jane? Isso, o Jenny e a Jenny. E aí, eles estão lá com esse grupo, com essa seita de pessoas que acreditam nessa outra linha do tempo, e aí eles meio que eles bateram no carro para poder sequestrar a menina, porque eles queriam que o mundo acabasse, eles queriam que aquilo acontecesse para que voltassem à linha do tempo original. E foi o que eles fizeram, pegaram a menina e sequestraram. Só que eles não sabiam do bem, então eles só levaram a menina. E aí levaram. E aí um outro personagem, aquele que apresentou o Ben para o Ben, que foi apresentado para o Ben e para, não lembro qual foi o outro que estava junto, e falou sobre essa menina que eles tinham que sequestrar. Então eles encontrou esse casal e falou assim, ó, agora vocês têm que juntar um do Umbrella Academy com ela, para que isso aconteça. Então, você pode sequestrar o Ben, ou pegar o Ben e fazer com que os dois se encontrem, né? Já que o Ben estava procurando ela ali, ele ficou procurando ela todo aquele tempo. E depois de todo aquilo, o Ben acaba encontrando e levando ela, e sequestrando ela, entre aspas, e foi embora com a menina. E aí ele falou assim, já que isso aconteceu, deixa acontecer. Detalhe que o Umbrella Academy, né? Os Umbrella Academies, os Umbrellers, eles foram criados das calêndulas. E a Jennifer foi criada de outra substância, que eu não lembro o nome, sei lá, chucrute, um negócio assim, não lembro o nome. Qual que é o nome? Que não pode entrar em contato que há... Durango. E eles não podem entrar em contato porque vai haver uma grande... que eles vão acabar acontecendo alguma coisa que vai acabar com o mundo, aquele mundo, né? Aquela linha do tempo. Continua, Rodrigo. Exato. Pode falar, Valéria. Então, aí acaba o mundo, brincadeira. Aí tem a questão de que a menina foi sequestrada, como o Luan compartilhou, e tem a questão de que o Ben, ele conheceu ela, né, antes dela ser sequestrada, ele acaba pegando ela, sequestrando a sequestrada, e aí... Porque aquele casal doidinho leva ela tipo para um celeiro e deixa ela lá dentro do celeiro com um polvo gigante. Porque por qual motivo, razão, eles tinham um polvo gigante lá. O que ela saiu. Murcho. O polvo que ela saiu. Todo murcho, capenga, lá mortinho da Silva. E aí eles pegam e trancam essa menina. Detalhe, que ela morreu, aconteceu isso quando ela tinha não sei quantos aninhos, 6 aninhos. 6 anos. Esse povo não desintegrou até hoje. 30 anos depois. Exatamente, não tá fedendo, não tá nada. E aí, esse casal pega e tranca essa menina lá dentro, meio que tipo um abuso psicológico com ela, né? Deixando ela ali travada lá dentro. E os dois vão pra casa dançar, eles são meio lelé das ideias. Aí chega o Ben e começa a matar todo mundo que tá lá fazendo vigia dessa menina, né? Porque ele quer pegar ela, porque ele ainda não entende tudo que está acontecendo, ele não acredita em tudo que está acontecendo, ele só acha que ele tem uma ligação super forte com ela, e é isso que ele quer carregar para a vida dele. E aí os dois... Falar a verdade, o Ben tá meio insuportável nessa temporada, achei ele meio chatinho. Nas outras temporadas o Pob nem aparece, né? Se ele é chato, então, né? Detalhe, não sei se vocês lembram de uma cena da terceira temporada, no final tem uma cena pós-crédito, que aparece o outro Ben, tipo o Ben de verdade, que esse é o Ben da Sparrow, né? O outro Ben num trem, do nada lá num trem. E aí, cadê esse Ben que ninguém sabe? Até hoje ninguém não respondeu essa pergunta. Ninguém sabe. Aí, eles conseguem sair de lá, o Ben e a... Como é o nome da menina? Esqueci. Jennifer. A Jennifer, e aí a gente começa a perceber que os dois começam a aparecer um monte de... Como se a pele dele estivesse queimando, assim, rachando, sei lá. Uma catapora. Uma catapora muito forte, muito esquisita. E aí, os dois vão, tipo, vamos viver nossa vida. Só que a menina, a Jennifer, ela começa, tipo, eu tô passando mal, tô passando mal. E o Ben pega e eles entram em um, tipo... Um prédio. Um prédio abandonado, um shopping abandonado, alguma coisa do tipo. Eles entram nesse lugar e a menina, eu tô morrendo, preciso descansar. A menina vai lá para uma cama e não sei o quê. No meio de tudo isso, tem a questão do Victor que tá lá com o pai. Como é o nome do pai?
Hargreaves. E aí, ele tá tentando ajudar o Ben, porque ele fala assim, eu vou conseguir tirar a calêndula do Ben, porque eu já fiz isso antes, então eu sou poderoso e eu vou fazer isso. Exatamente. E o pai fala assim, não, você não vai fazer isso, porque a gente tem que matar ele, porque senão ele vai destruir com o mundo e não sei o quê, e o Victor tentando sempre ajudar. Paralelo a toda essa situação, tem a questão, porque eles foram para uma outra cidade, né, atrás da Layla e do Ben, e aí acontece que essa cidade era tipo fictícia, né, para poder proteger a menina, e todo mundo quer matar eles e não sei o que. A Layla e o 5 entram lá no trem, na verdade acho que só o 5 entra no trem, ele percebe... Limbo. Exatamente, ele percebe que esse trem tem essa questão dessas viagens, de ficar indo para várias linhas do tempo diferentes, e aí depois ele vai com isso com a Layla, eles acabam ficando lá durante 7 anos, no meio de tudo isso. Essa parte eu me identifiquei, porque quando eu pego o trem no Terminal Grajaú, parece que, e vou lá pra Pinheiros, parece que eu tô saindo do Distrito 12, dos Jogos Vorazes, e indo pra capital. Meu pai amado! Não, aí realmente, compreendo. E aí eles... O que é engraçado nisso tudo... Desculpa, mas o que é engraçado nisso tudo, nesses 7 anos que ele fica... Para eles passaram 7 anos, mas para os outros não passaram mais de horas, né? É tudo no mesmo dia. Mas eles falaram assim, então vamos lá para um lugar, um parque, uma linha do tempo onde tem tipo um lugar onde cria flores, onde cria essas coisas, vão ficar lá. Vamos viver lá. Esquece todo o resto, já que a gente não consegue ficar lá. É porque eles não estavam conseguindo voltar, né? Eles falaram assim, vamos ficar aqui um pouquinho, porque o 5 que convenceu a Layla fica ali um pouquinho, né? Ele acaba achando a forma de voltar para casa, e aí os dois voltam. Mas no meio de tudo isso, aí tem o Victor que tá lá com o pai, aí tem como é o nome dele, gente? Esqueci. Oh, meu pai. O Diego. O Diego, não, o Diego e o Luther. O Diego e o Luther estão no FBI, suposto FBI, né? Que eles vão lá. Só que aí eles descobrem que esse FBI também é junto com o pessoal lá da seita doida que acha que acabando com o mundo, todo mundo vai voltar para suas linhas do tempo. Eles acabam com todo mundo lá e não sei o quê. Paralelo a isso também tem o Klaus, que foi enterrado vivo, era vidente, os espíritos ficavam entrando no corpo dele. Gente, é uma loucura, Essa temporada assim, é uma loucura mesmo. Você tem a briga com o traficante. Tem a briga com o traficante, que ele é enterrado vivo. Se matando. Nossa, é uma loucura. E aí ele é salvo por um cachorro espírito que ajuda ele. E quem... É normal. Do Klaus eu acho normal. Do Klaus, essas coisas doidas é normal. Exatamente. E aí a irmã dele encontra ele. Como é o nome da irmã? Esqueci. A Alison encontra ele junto com a filha, né? Porque a filha falou assim: ele sempre vinha aqui para poder comprar entorpecentes, né? Então vamos lá que talvez alguém saiba. Elas vão lá, nossa, acabamos de falar o nome da menina, eu esqueci. A Alison pega e acaba destruindo partes do corpo do cara para poder ele contar onde que o menino tava, o Klaus. Outra coisa que não faz sentido, da onde surgiu esses novos poderes da Alison e de outros aí também que receberam? Novos poderes, de onde veio? Porque a calêndula era só para recuperar os poderes, eles voltam com digivolvido, igual Digimon, com novo poder? Exatamente. Não tem uma explicação real. Tipo, o Victor fica super mais poderoso, deixa o pai lá todo durinho da Silva, coitado. E aí, o que acontece mais, gente? Aí tem todo esse rolê, o Klaus junto com a Alison e a filha vão para casa dos parentes da Layla. Tá rolando uma festa no meio de tudo isso. De Natal, porque assim, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo com o Ben. Mas o que a gente vai fazer? Vamos deixar o Victor e o pai resolver? A gente vai curtir o Natal. E aí vão, né? Aí a Layla e o 5 conseguem voltar. E aí, como a gente comentou, para eles passaram 7 anos. Só que para quem viveu, passou tipo 5 horas, eles longe. E o doidinho do Diego atrás dela, preocupado. Ele já estava desconfiando que ela estava tendo algum caso com alguém. Só que até então, ninguém sabia que era com 5. E aí, quando eles chegam lá juntos, e ela tá usando uma pulseirinha, não sei o quê, todo mundo fica chocado. É engraçado que fica o Luther, fofoqueiro. O Klaus, tudo olhando assim, comendo a pipoca, assistindo o barraco, gente. Nós três vendo o barraco. Nós três vendo o barraco. Exatamente. Não,
E antes disso não tinha caso nenhum. O Diogo desconfiava de nada, porque ela não tinha caso nenhum, até passarem esses 7 anos aí que eles se envolveram. Na verdade ele desconfiava porque ele viu ela falou que ia para um clube do livro, mas ela ficava se encontrando com os 5. Só que o 5 tava disfarçado, né? Ele ficava com aquele bigodinho, e ele não da reconheceu o CIA. 5. Nossa, porque o 5 é tão diferente de bigode. E aí ele achou que ela tava traindo ele. E aí quando ele viu os dois juntos, ele falou assim: nossa, não acredito que você tá me traindo com o 5. Ah, não sei o quê. E aí teve toda aquela questão, você ama ele, não sei o quê. E aí ficou nisso, gente. Aí eles lembraram, gente, o Victor, o Ben, a menina, vamos embora. Aí eles entram na Kombi. A Kombi Eles viram no ônibus. No ônibus não. Eles viram na TV. Eles viram na TV. Viram na TV. E aí fica tocando. A Kombi, do início da série até o fim, fica tocando. Baby Shark, chururu, churu. É muito engraçado. A bicha capota, o negócio capota e tá lá tocando Baby Shark. Gente, eles vão com esse Baby Shark, porque o rádio não desliga. Parece que se desligar dá algum outro problema. Qualquer semelhança com algum carro aí que a gente conhece é mera coincidência. Não, o carro do Luan nunca deu esses paranormalmente fica tocando a mesma música, pelo menos isso. Às vezes ele tocava e parava, acontecia. Ficar sem gasolina, às vezes acontecia? Acontecia, né? Mas aí não tem nada a ver. A música ficou lá e a gasolina é outra coisa. Exatamente. E aí, chega lá o Victor junto com o pai, que eu não vou falar o nome desse homem de novo, e eles veem que tá lá aquele povo todo que acreditava que a purificação ia acontecer, tava lá rodeando o prédio onde o Ben e a menina tava. Então, ninguém poderia se aproximar, ninguém podia fazer nada. E o Victor tentou de todas as formas, fingiu que era uma das pessoas participantes, conseguiu ali acabar tirando a vida de uma das pessoas, entrou lá dentro, e quando ele entrou, ele viu o Ben todo já, tipo... Geleca, não sei nem... todo geleca. Homem bolha. Todo assim, deformado. Todo deformado, gigante já, tipo, enorme, e a menina também, toda deformada, e o Victor falou, vem comigo, eu vou te ajudar, a gente vai ajudar ela, e o Ben não acreditou. O Victor tentou sugar o Duolingo. Exatamente, o Duolingo. Duolingo? Hello, ok, espanhol, habla. Não, menino, Durango. O Durango. Tentou sugar o Durango, o Duolingo do Luan, só que também não deu certo, né? E o pai também acabou entrando lá. O pai acabou entrando, não. O pai estava no rádio com uma outra pessoa, um atirador de elite, falando: eu tô com um alvo, né, aqui. E aí, quando ele atirou, o Ben viu a bala vindo de direção do Victor, ele empurrou o Victor e a bala acertou nele, só que aí a menina, junto com ele, se grudaram assim, ficou parecendo aquele filme que a gente assistiu, A Morte do Demônio? É A Morte do Demônio? Que a mãe junto com o filho, que ficou não sei o quê. Ficou uma aranha gigante. Isso, gente. Tipo isso, só que eles ficaram gigantescos, assim, eles viraram uma bolha enorme. Uma meleca gigante. Exatamente. Aí eu não lembro se acontece, aí o pessoal chega... E aí a meleca vai saindo, destruindo e matando todo mundo, né? Pra acabar, que ele é realmente acabando o mundo, ela sabe. E aí eles descobriram, o 5 descobriu que eles, para voltarem ao normal, para que aquilo não aconteça, eles têm que se destruir. E o monstro tem que pegar, o monstro tem que sugar eles, colocar eles para dentro por causa da flor lá que o Rodrigo falou, que eu esqueci o nome. Por causa da calêndula. Então, quando ele fizer isso, tudo vai voltar ao normal, né? Só que eles vão deixar de existir. Exato. Porque, assim, o que causa o fim do mundo? Eles descobrem que era eles. Impedir, mas era eles que causavam. O fato deles existirem, porque era uma anomalia, né? Tipo, eles foram uma calêndula que foi implantada naquelas mulheres que deu aquela luz naquele dia do nada. Não, se você pensar bem... uma calêndula, né? Se vocês pensarem bem, nas outras temporadas, realmente, quem causava o fim do mundo era um deles. Sempre era eles sempre são ocupados. Era sempre o Victor, né? Que era, na verdade. Não, o Victor só foi na primeira, coitado. Na segunda também era ele. Também, Por causa dos poderes dele, né? Que ele não conseguia controlar, era muito forte, o mais forte de todos. E era o que o Rugweaves não deixava participar da Umbrella Academy. Bichinho. Pois é.
E aí então o 5 descobre que eles precisam desviver para que os outros possam viver. E aí, só que a Layla, ela não quer, por causa dos filhos dela, ela quer sobreviver junto com os filhos, quer morar junto com os filhos, tudo bem, eles podem se matar, mas eu não quero. Só que ela se matar, o 5 falou, se você não desviver junto com a gente, você vai fazer com que aconteça de novo. O mesmo ciclo vai acontecer de novo. E aí a Layla foi com os filhos mesmo assim, sem se importar, né? Falou assim, não, eu tenho que viver com meus filhos, né? E aí o 5 foi atrás dela e falou assim, vamos, por favor, convenceu ela de alguma forma, ela deixou os filhos lá no trem do limbo, e aí volta lá, então eles acabaram desvivendo ali, e aí chegou o monstro e sugou todos eles. Depois disso tudo, voltou para a linha do tempo original, todo mundo, incluindo os filhos da Layla com Diego e o filho da Alice, a filha da Alice também. Né? E tudo alguns personagens das outras temporadas apareceram. É isso, alguns personagens de outras temporadas também apareceram. Vilões e mocinhos também acabaram aparecendo ali. E enfim, acabou a série. Não, detalhe que e eles voltam como uma flor. Uma calêndula. O que isso significa, nunca saberemos. E detalhe que a gente descobre que a pessoa que ficava falando para resgatar a Jennifer, não sei o que, no final era a mulher do Hargreaves disfarçada. Então, só que antes de ser a mulher do Hargreaves disfarçada, ela matou o cara que era verdadeiro, né? E pegou o corpinho dele e entrou dentro. Desmembrou ele. A gente descobre que ela tem certos poderes, que é tipo. Eu não entendi nada dessa mulher. Então, ela meio que pegava a pele de outra pessoa e se vestia na pele daquela pessoa. Então ela se vestia, se transformava totalmente naquela pessoa. Como que ela tem esses poderes, como funciona, ninguém sabe, mas ela tem. Ninguém sabe. O pai reviveu ela, né? Tem todo esse paranauê. Mas é uma coisa assim, bem. É viagem mesmo. E é isso. Bom, é isso, gente. Acaba desse jeito. Xoxo, capenga, manco, frágil e inconsistente. Eu não achei, não. Bichinhos. Vamos para as vitaminas. Ai, gente, olha, eu gostei, assim, dessa temporada. Que isso? A sequestrada, bichinha. Eu gostei dessa temporada. Claro que algumas coisas ficaram, assim, muito soltas. Eles tentaram trazer aí algumas explicações, mas não fizeram tanto sentido quanto deveriam, né? E aí acabou ficando meio perdido algumas coisas, algumas informações. Parece que eles queriam terminar logo a temporada, mas sem trazer tantos detalhes do que precisava, para que tivesse realmente um final certo e que a gente compreendesse o que realmente aconteceu. Mas, assim, eu gostei do final que teve. Eu gostei de que, tipo assim, teve uma conclusão, ok, não vai ter mais Umbrella Academy, porque eles precisaram se sacrificar para poder toda a humanidade existir. E ok, tá ótimo, eu achei que foi ótimo, assim, esse final para eles. E é isso, deixa eu ver, vou ficar com 7 vitaminas só pela memória afetiva das outras temporadas. Olha, e é isso. O que eu gosto em Umbrella Academy? Os Umbrellas, os Umbrellers. O carisma deles. Vamos deixar você por último, que você vai detonar a série, porque aí você já tá detonando desde o início. Então eu vou falar o meu e depois você fala o seu. Tá bom. Tá bom? Essa temporada realmente tem muitos furos, muitas coisas que deixam a desejar. Né? Mas a história foi boa, assim, entre aspas, né? Fora esses furos. Os efeitos também continuam os mesmos, não mudou nada. Acho que o carisma da maioria deles também continua o mesmo, isso é legal. O Klaus, acho o Klaus um dos melhores ali, né, dos personagens, então eu gosto muito dele. Então isso faz com que eu goste mais da temporada. Eu não tinha percebido tudo isso até você falar, na verdade, né? Algumas coisas eu tinha percebido, mas algumas coisas eu não percebi até você comentar aqui no podcast. Então, até lá eu dava uns 6,5 para a temporada. Só que devido a esses furos que realmente faz sentido, né? E então eu vou ficar com 5 vitaminas. Então, como eu falei, o que eu gosto na série é justamente os personagens, que eles conquistam a gente. A gente quer saber o que vai acontecer com eles. Então, acho que eles seguram a série nesse sentido. E a relação deles como irmãos, de briga e tal, isso é uma parte legal. Mas tirando isso, eu achei essa temporada muito fraca. Como a Valéria falou, eu tive a impressão que era o quê? Preciso encerrar essa série. Então eu dá uma aqui, ó, 6 episódios, se vira aí, encerra de algum jeito.
as perguntas que vocês criaram nas outras temporadas, se vira de jeito de responder ou não responder, cria algum negócio aí pra dar um fim, e dá um fim nesse negócio. E acho que eles foram criando, e foram deixando esse monte de ponta solta, esses furos de roteiro, as coisas que não fazem muito sentido, ficava meio vago. E aí não ficou, eu achei que não ficou... Eu acho legal a ideia de que eles são os responsáveis pelo fim do mundo, então eles precisam desviver pra poder acabar o fim do mundo. Eu acho legal essa ideia. Mas eu acho que a forma como construíram ficou muito paia, ficou muito fraco. Ficou. Eu acho que essa questão também, assim, de ter colocado aquele pessoal meio que seita, que acha que tudo vai voltar ao normal, tipo, também eu acho que não faz muito sentido, porque por que só essas pessoas se lembram? Da onde veio essa ideia delas, dessa lembrança? Eu acho também, assim, muito estranho. E aí eu acho que por isso, pra mim, essa temporada foi muito fraca comparada às outras, porque ela ficou muitas coisas sem resposta, e a única coisa que eu só assisti porque eu gosto deles. Eu queria saber o que ia acontecer, mas, tipo assim, eu não assisti porque eu queria, uau, tá muito da hora, eu não posso perder um episódio. Era só porque eu gostava deles, e queria ver o que ia acontecer no final, mas não porque a temporada tava sensacional e a história tava maravilhosa. Dito isso, eu dou 3 vitaminas. Ô, louco. Agora vamos, para finalizar, vamos no nosso ranking das 4 temporadas, qual é a melhor. Pra mim é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. É nessa ordem mesmo. Gente, a primeira temporada, sim, é super legal. Então, eu fico com a primeira temporada. E eu acho que eu também vou seguir a mesma ordem. Primeira, segunda, terceira e quarta. A quarta, sim, apesar de eu ter gostado, não foi a minha preferida. A que eu gosto mais mesmo é a primeira e a segunda. Acho que são as melhores. Também concordo que a primeira e a segunda tá ali, é muito boa. E eu não posso discordar de você da terceira e da quarta. Então, na sequência, eu acho que foi decaindo, né, a temporada. E até a terceira temporada estava boa, mas essa quarta meio que decaiu bastante, né? Eles poderiam ter feito melhor, poderiam ter finalizado muito melhor para se tornar uma série, uma série que vai fazer falta, mas não vai. Infelizmente, a Netflix acabou escorregando na banana. Mas eu acho que mesmo se fosse se ele tivesse continuado assim na mesma linha, eu acho que também não ia ser uma série assim, nossa, gente, que super uau. Porque as outras temporadas, apesar delas serem legais, Umbrella Academy não é uma série assim super hypada que todo mundo fala e etc, etc. É legal, sim, mas ainda assim não é todo uau, né? Tipo assim, eu gostar de herói ainda, né, minha gente? Por favor. Não chamava a atenção do público, né? Nunca chamou a atenção do público assim tanto. Nunca chamou. Eu acho que talvez a primeira temporada, por ser a diferente, não foi a que chamou mais atenção, e depois o interesse foi diminuindo. Estou com medo do que a Netflix pode fazer com Stranger Things. Não estraguem a minha série, Netflix. Já estragou The Umbrella Academy. Olha lá, hein? Gente, olha, é muito complicado. Eu espero também que eles não estraguem, não queira fazer isso também de, vamos só colocar aqui, encher linguiça e pronto. Não, tem que fazer o negócio certinho, né, meu? Fazer um final realmente que seja decente. Tudo bem, gente. Então é isso. Estamos chegando ao final do nosso episódio do podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E comenta aqui embaixo o que você achou. Você discorda da gente? A temporada é boa, é ruim? Comenta aí o que você achou. Tem mais algum furo que a gente não falou aqui? Comenta aqui também. E pois é isso. E a gente volta em breve com um novo episódio do podcast para vocês. Até mais. Adiós. Tchau, gente. Tchau. Falou, Umbrellers. Falou.